Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, sejam bem-vindos. Esse daqui é um vídeo que vocês me pedem há muito tempo para eu fazer e eu confesso que eu relutei devido ao grau de proximidade que tive com os envolvidos. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Parigiani, sou jornalista, sou aqui de Guarulhos, e eu conheci o Dinho dos Mamonas quando eu era criança. Ele ia na videolocadora do meu pai e fazia um monte de imitações, imitava o Lula, imitava o Silvio Santos, e as meninas ficavam tudo assanhadas, né? Porque ele era um cara engraçado, que fazia todo mundo rir, uma energia boa mesmo. Ele era um personagem, não tinha, o Dinho nunca teve um tempo ruim, né? Não lembro dele chegar ali, debruçar no balcão e começar a reclamar da vida. Ele ia lá para alegrar e fazia o show dele e saía. E eu acho que ele fazia isso em todos os comércios. E quando aconteceu aí, 3 de março de 1996, do avião dos Mamonas bater, né, na Serra da Cantareira e cair, foi um dos dias mais tristes que eu tive na minha vida. Foi a segunda morte midiática que me fez chorar. A primeira foi o Ayrton Senna. E uma atrás da outra, né, na verdade, porque o Senna foi em 94. E aí veio o Mamonas. Foi um baque, né? Foi muito triste. E eu trouxe esse vídeo análise do acidente. Muitos falam que o Dinho estava na cabine, né? Muito papo furado. E aí tem uma análise do Lito, que é do canal Aviões e Música, um canal que eu assisto, que eu gosto, que eu recomendo para vocês assistirem, para vocês entenderem o que levou aquele avião a colidir naquele fatídico dia 3 de março. Turnê, com shows marcados por todo o país, às vezes fazendo até 4 shows por dia. O sucesso era tanto que o Brasil tinha ficado pequeno e em breve iriam para Portugal, onde começariam uma turnê internacional. E é claro que com esse tanto de show rolando, eles precisavam de um avião para se locomover. E esse avião é o Learjet 25D, Isso de é um matrícula Papatango Lima Sierra Delta, que era do táxi aéreo Madrid. O Learjet 25D, bem como os demais jatos da Learjet, foram desenvolvidos a partir de um protótipo de um caça suíço, o FFA P-16. Apesar desse protótipo ter sido cancelado, Bill Lear acreditava que boa parte daquelas características eram boas para um jato executivo, nascendo assim a Learjet e o próprio Learjet 25. E por conta dessa origem, ele é descrito como um avião desafiador de voar, com uma alta carga de trabalho e velocidades altas de aproximação, pouso, decolagem, comparando com outros aviões da mesma categoria. O comandante do voo era Jorge Luiz Germano Martins, de 30 anos de idade. Ele tinha 2.500 horas de voo, sendo 220 nesse modelo. Os elos da corrente que levariam ao acidente começaram a se fechar muito antes do voo, já que ele não tinha o treinamento completo dessa aeronave, e sim um treinamento de transição. Segundo os instrutores, nas sessões de simulador eram treinadas apenas situações de voo comum e nenhum treinamento de situações de emergência. Além disso, ele também era piloto-chefe da empresa e se envolvia bastante com a parte comercial desse táxi aéreo. Segundo o relatório do CENIPA da época, isso afetava o desempenho dele em voo. O primeiro oficial era Alberto Yoshimi Takeda, de 24 anos de idade. Ele tinha 330 horas de voo totais e apenas 57 horas de voo no modelo Lear. E oficialmente estava em instrução nesse tipo de aeronave. Só que ele não era contratado desta empresa, que não tinha nem mesmo um programa de instrução, apesar de Jorge Luiz ter certificação para ser instrutor do Alberto. Na prática, a única tarefa que o Alberto fazia no voo era fonia, ou seja, comunicar-se com os órgãos de controle de tráfego aéreo. No dia 2 de março de 1996, o show seria em Brasília. A banda estava na expectativa, porque aquele era o último show da turnê. E no dia seguinte, eles iriam para Portugal, onde eram aguardados ansiosamente pela mídia e pelo público português. Apesar do show ser só à noite, a tripulação iniciou o dia muito cedo. O comandante e o primeiro oficial se apresentaram no hotel às 6h40 da manhã. Para se apresentarem nesse horário, com certeza eles acordaram bem antes disso. Às 7h10 eles decolaram de Piracicaba até o aeroporto de Guarulhos e permaneceram no avião prontos para decolar novamente. Segundo o relatório, às 10 horas da manhã,
Ao conversar com outro piloto, o comandante disse que estava cansado e, segundo ele, com areia nos olhos. E eles não procuraram nenhum lugar apropriado para descansar. A decolagem para Brasília estava marcada para as 3 da tarde, mas aconteceu mesmo às 16h40, por conta de vários atrasos. A bordo, além dos 2 pilotos, estavam os 5 integrantes da banda: o Dinho, o Samuel Reoli, o Sérgio Reoli, Bento e Júlio Hasek, mais o secretário e assistente, o Schulembers, apelido do Isaac Souto, e o segurança Reco, apelido do Sérgio Saturnino Porto. Eles chegaram a Brasília por volta de 18 horas e a banda seguiu para o estádio Mané Garrincha, onde o grupo fez a sua apresentação, enquanto os pilotos permaneceram lá no avião. As 4.000 pessoas que estiveram no estádio tiveram uma oportunidade única. Sem saber, eles se tornaram as últimas pessoas para os quais os Mamonas se apresentariam. Depois do show, era hora de voltar imediatamente para Guarulhos, já que a viagem para Portugal e o início da turnê já era na tarde do dia seguinte. Os portugueses os aguardavam com o mesmo carinho e receptividade que os brasileiros vinham dando a eles durante essa turnê. Segundo os regulamentos de fadiga da época, por ser uma tripulação simples, a jornada total entre o tempo voando e o tempo à disposição não poderia ultrapassar 14 horas. Portanto, pelo regulamento, os pilotos não poderiam fazer esse voo de volta. Eles tinham que ir para o hotel descansar e só poderiam decolar para Guarulhos na manhã do dia seguinte. Para fins de curiosidade, tem que, né? Toda agada, né? Não vamos falar na complexidade da palavra, mas toda agada grande começa de uma agadinha, entendeu? Se respeitassem os limites humanos, né? Isso é falha humana, total. Não preciso nem concluir o vídeo aqui para saber que é isso, é para isso que ele está conduzindo. Foi uma baita falha humana. Não é, é o Dinho que estava na cabine pilotando o avião. Pô, olha aí, um monte de negligência. Piloto também atuava na parte comercial, né? O copiloto, jovem, 24 anos, pouquíssimas horas de voo na aeronave. Por isso que eu falo, esses aviões pequenos, vocês vão me desculpar. Ah, é preconceito. Eu não viajo, tá? Eu viajo em voo comercial já morrendo de medo. Que eu acho muito grande, eu acho fantástico o avião. Como é que levanta um bicho pesado daquele, né? É física pura. Gênios que fizeram aquilo. Com um monte de gente, com banheiro, com mala. Cara, surreal. Agora, esses aviõezinhos pequenos, os aviõezinhos de hélice, vocês me desculpem se vocês compraram, se você que está assistindo aqui viaja com isso aí. Eu acho tão radical quanto fazer um bungee jump sem corda. Loucura, né? É rir para não chorar. É rir para não chorar. Eu não entro nisso aí, não. Só, tá? O regulamento de hoje em dia é ainda mais rigoroso do que era lá em 1996. São 12 horas só de jornada e até 9 horas voadas. Mesmo assim, eles partiram às 21h58, pouco mais de 3 horas e meia depois da chegada. Nesse momento, já passava de 15 horas a jornada de trabalho deles. A decolagem e o voo de cruzeiro transcorreram normalmente. Porém, durante o pouso, a fadiga de quase 16 horas de jornada e a formação daquela tripulação sem treinamento adequado cobrariam um alto preço. No início da descida, eles foram vetorados pelo controle São Paulo até o procedimento Charlie 2. Vetorar significa que a proa, a altitude e a velocidade que os pilotos deveriam seguir eram dados pelo controlador de tráfego aéreo. Lima Sierra Delta, faça agora a curva esquerda para a proa 130 130 para o localize. Ainda assim, eles estavam voando rápido. Em certo ponto, o controle mandou o Lima Sierra Delta descer para 5.500 pés, mas eles desceram para 4.900, 600 pés abaixo do solicitado. Mas as instruções não foram mais seguidas como deveriam. Eles vinham desacelerando o avião, mas a partir desse ponto, eles não só não desaceleraram mais, como passaram a não controlar a velocidade nem a altitude e não usaram mais a fraseologia padrão. Sem desacelerar, o Learjet chegou próximo ao marcador externo muito alto,
muito rápido e fora do eixo que deveria estar. Além disso, com tanta energia, não seria possível desacelerar o avião até a chegada da pista. E o Lear nem sequer estava configurado para pouso. Tanto os flaps quanto o trem de pouso não haviam sido baixados. Então a única opção era arremeter, o que foi uma decisão acertada. Porém, com a alta carga de trabalho do avião e o comandante fazendo tudo sozinho, quando foram transferidos para se comunicar com a Torre de Guarulhos, levaram tempo para entrar em contato para receber a autorização de pouso. E quando entraram em contato, já estavam curvando à esquerda e informaram apenas que estavam arremetendo. O Learjet estava à esquerda do eixo da pista, com uma velocidade de 205 nós. O procedimento padrão de arremetida em Guarulhos para voos por instrumentos era prosseguir em frente, subindo para 6.000 pés no rumo do NDB de Bom Sucesso. Existia também uma carta de aproximação visual, cujo circuito deve ser feito pelo setor sul, ou seja, após a arremetida, a curva deve ser efetuada para a direita, o que é um pouco diferente dos circuitos padrões dos aeroportos. Enquanto já estavam fazendo a curva, o piloto abandonou o procedimento de descida por instrumentos Charlie 2 e passou a voar sob regras de voo visual. A opção pelo setor norte pôde significar uma intenção consciente ou um desconhecimento da carta de aproximação visual, que designa o tráfego visual pelo setor sul. É importante deixar claro que fazer o circuito pelo norte não era proibido, mas não era recomendável, tanto por causa do terreno em volta, do lado esquerdo da pista de Guarulhos, quanto ventos e neblina. O primeiro contato do Lima Sierra Delta com a Torre de Guarulhos foi o comunicado da arremetida. Sierra Delta arremetendo, senhor. Sim, para Torre Guarulhos. Torre Guarulhos, Sierra Delta arremetendo, senhor. Cliente Lima Sierra Delta, chame o controle Santa de 8. Como até então o voo era por instrumentos, a torre informou estar ciente da arremetida e que o Lima Sierra Delta chamasse o controle São Paulo em 119.8. Só que o Lima Sierra Delta respondeu: Afirmativa, a possibilidade de estamos em condições visuais, curva esquerda interceptará do vento? Existem alguns equívocos na resposta, como apontou o CENIPA. Quando você responde afirmativo, aliás, hoje em dia já não se usa mais afirmativo, e sim afirmo. Isso é para evitar a confusão pelo rádio de confundir afirmativo com negativo. Então, quando você fala afirmativo, significa que você concordou com a mensagem e vai cumprir aquela instrução. Só que o Lima Sierra Delta informa depois que está visual e se tem possibilidade de curvar à esquerda e interceptar a perna do vento. Mas ele não informou se seria sul ou norte. Com o pedido para fazer o voo visual, o piloto assumiu um maior controle e liberdade para uma nova aproximação. Mas, ao mesmo tempo, ele perde prioridade em relação aos outros aviões que se aproximavam, porque os outros estão em voos por instrumentos. No voo visual, o piloto é o responsável por manter a separação de tráfego e do terreno e de obstáculos. Como a arremetida visual seria pelo setor sul, e o Learjet curvou para a esquerda, para o norte, para o controlador, isso significava que ele iria prosseguir curvando, passar sobre a pista e então interceptar a perna do vento no setor sul. Para o piloto, era prosseguir na perna do vento pelo setor norte. Como não havia tráfego conhecido na área de responsabilidade da torre naquele momento, o controlador respondeu: Prossiga então para o setor sul, com direção do perna do vento, Lima Sierra Delta. A resposta do LSD? A torre considerou essa mensagem curta como a confirmação da curva à esquerda pelo setor norte para a perna do vento no setor sul. Como o Learjet estava com velocidade elevada, a curva afastou muito o avião da pista, quase 6 km para a direita. E o pior, a velocidade tirou o avião rapidamente da área de controle da Torre de Guarulhos. Ainda com velocidade alta e sem a configuração para o pouso, a aeronave desceu de 4.200 pés para somente 3.300 pés, abaixo até da altitude de circuito de tráfego para voo visual,
que seria 3.500 pés. Tudo indica que a aeronave estava sendo voada manualmente e não com piloto automático, já que a distração com os pontos fora da cabine para se localizar, acrescida da falta de um horizonte natural externo em virtude da noite escura, levaram a aeronave a iniciar uma perda sutil de altura sem Para um que pouquinho fosse para mim. percebido. E esse ponto, essa sucessão de erros, foi o que fez muitos acreditarem que não era o piloto que estava ali pilotando. Agora, quando o Lito traz essa informação de cansaço, de que já havia queixa de que ele estava com areia no olho, tudo isso somado, 16 horas de jornada, está comprovado que ninguém faz nada perfeitamente com uma concentração acima de 3 horas focado somente numa coisa. Por isso que quando você faz uma viagem de carro, você vai parando. Você não faz 12 horas direto dirigindo, que seu cérebro desliga. Ele acha, cara, isso é normal, eu vou descansar um pouco. Pum, e apaga. Você gera um acidente. Não foi o caso, ninguém dormiu aqui, né? Mas o piloto se mostrou amplamente despreparado, uma baita falha de comunicação, que era só ele ter voltado, como ele falou ali, errou o lado, era a direita, foi para a esquerda, era só fazer o balão e retomar aqui a esquerda, né? É a direita, aliás, é a direita, ele foi para lá. Então, se você vem para cá, você faz a curva e retoma para pousar. Ele foi para lá e fez todo um balão, numa velocidade altíssima, se distanciando até da área de controle da torre de controle do aeroporto, do lugar onde eu tenho um grande amigão lá, um abraço para o Miron, né, o chefão lá da torre de controle, me deu a honra de visitar a torre quando eu era criança, aquilo é um lugar fantástico, né? Mas vamos lá, volta ao vídeo aí. Recebida pelos tripulantes. Como houve uma demora em se comunicar, a torre interrogou: Lima Serra Delta, confirme condições de voo? Lima Serra Delta: visuais. A torre então instruiu: acuse então quando na perna do vento para a pista 09, câmbio. Lima Serra Delta: ciente. A torre pensa que ele está num lugar, ele está em outro lugar. O período de tempo decorrido entre a chamada anterior do Serra Delta e o presente contato foi de 32 segundos. E a Torre de Guarulhos já havia falado até com controle de aproximação de São Paulo. Uma outra aeronave estava sendo vetorada para a final do procedimento Charlie 2 e que, por estar em regra de voo por instrumentos, tinha prioridade sobre o Serra Delta, que voava visual. Por isso, a torre pede para o Learjet manter a trajetória na perna do vento. Quando o jato já está pronto para virar e fazer a perna base, o Learjet chama e avisa que está pronto. A torre responde: Chame da presente posição o controle São Paulo, 119,8. Temos 2 aeronaves em aproximação. Chama aquele controle para o encaixe na aproximação pouso aeronave. O Serra Delta chamou então o controle São Paulo, que interrogou suas condições de voo. Serra Delta, São Paulo, quais são as condições de voo? Visual no setor, senhor. Estamos na base, aplongando aqui. Mantém a perna do vento aqui, mantém a perna do vento, que eu tenho o tráfego à sua esquerda na posição de 10 horas agora. Tem aproximação isso mesmo. Aqui ocorre mais uma confusão na comunicação, já que ele estava na perna do vento e não na perna base. Se ele estivesse na base, haveria conflito de tráfego com a aeronave de passageiros que se aproximava. Enquanto permaneceu na perna do vento, o Serra Delta perdeu altura em cerca de 400 pés. Ele seguia agora em direção à Serra da Cantareira. Infelizmente, a aeronave não era equipada com o sistema de aviso de proximidade com o solo, que é o Ground Proximity Warning System, ou GPWS, como é chamado aqui, que alertaria os tripulantes da sua proximidade com o solo. Enquanto aguardava sua vez de virar, o Learjet sumiu da tela do radar. O Lima Serra Delta estava em voo nivelado quando colidiu com a serra. Logo após o acidente, o CENIPA e as demais autoridades se debruçaram sobre os fatos para dar uma resposta à sociedade. O relatório, em uma versão resumida, foi divulgado em 28 de maio de 1996, menos de 3 meses depois do acidente. Como fatores contribuintes, o CENIPA dividiu em 2 fatores: fator humano e fator operacional. Como fator humano, citou a fadiga dos tripulantes. No momento do acidente, o tempo da jornada já chegava a 16 horas e 30 minutos, o que afetou o desempenho dos pilotos e a tensão durante o voo. Como fatores operacionais, o CENIPA citou que a instrução de ambos para operar o avião
era deficiente, o que era uma consequência da falta de um programa de treinamento autorizado. Além disso, o CRM foi inexistente, já que eles não configuraram o avião para pouso e vários pequenos erros se juntaram, fazendo com que o acidente acontecesse. O relatório também cita a falta de preparação e planejamento. Caso tivessem se preparado melhor, o final daquele voo teria sido completamente diferente. Além disso, apesar do Learjet 25 naquela época não ser obrigado a ter gravadores de voz na cabine, baseado em análises, o relatório sugere que um dos passageiros foi consentido a conversar na cabine. No entanto, nós nunca saberemos se isso é um fato ou não. O CENIPA emitiu várias recomendações para Madrid Táxi Aéreo e para as demais empresas de táxi aéreo. Foi recomendado que o planejamento dos voos levasse em consideração a fadiga e uma melhor montagem de tripulações, a implantação de setores de treinamento, prevenção de acidentes e segurança de voo, que todos os profissionais fossem contratados das empresas, além de recomendações para que os briefings de segurança para os passageiros incluíssem orientações para que os riscos de um passageiro tentar contato com os pilotos em fases importantes do voo, como a aproximação, não acontecesse. A Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo foi recomendada a revisar a fraseologia padrão e criar um manual para reforçar o uso dessas fraseologias nos voos, já que em alguns momentos ela não foi utilizada. Já o DAC, que agora é a ANAC, foi recomendada a acompanhar mais de perto as escalas de tripulantes e a adiantar a exigência da instalação do gravador de vozes em todas as aeronaves de táxi aéreo com mais de 6 passageiros, mesmo as aeronaves turbohélice monomotor ou bimotor. Na época do acidente, a recomendação era para aeronaves a jato, que tivessem mais de 10 assentos, para ter o gravador de voz. E ele só seria obrigatório em 1999, praticamente 3 anos após o acidente. Além disso, também recomendou o DAC que as mesmas aeronaves que seriam obrigadas a ter gravador de voz recebessem o GPWS, sistema que teria salvado aquele voo. Para encerrar, o DAC também foi recomendado a exigir aulas de CRM nos programas de treinamento das empresas. Esse foi um acidente que comoveu todo o Brasil. A maioria das pessoas que já eram nascidas em 1996 se lembra exatamente de onde estavam e o que estavam fazendo quando receberam a notícia da tragédia e acompanharam as últimas homenagens, seja aqui, na cidade de Guarulhos, ou pela televisão. A perda dos Mamonas Assassinas deixou um vazio e eles nunca foram esquecidos pelo povo. Mesmo quem nasceu depois de 1996 já ouviu falar deles. E assim como o legado da banda, esse acidente deixou para a aviação valiosos aprendizados. Como eu sempre digo, nenhum acidente é em vão, e esse também não foi. O que foi aprendido foi transformado em mais segurança de voo, principalmente na aviação executiva, que hoje é muito mais segura do que era lá em 1996. Se você gostou desse remake, mas mesmo assim ainda acontecem os acidentes. E quando eu falo eu não viajo nesses aviões pequenos, é porque normalmente eles são de empresas menores do que companhias aéreas. Primeiro contextualizando o que eu falei lá atrás, né? Eu confio muito mais numa gestão de uma empresa como a Latam, como a Gol, como a própria Azul, que aliás eu voei e é muito boa, e uma Air France, meu Deus, o que é aquilo, hein? Aquilo é voo, hein? Tive a honra de viajar num Air France. Do que numa companhia que vai lá e o dono abastece o avião às vezes. Olha aí o Lamia, né? A Lamia com a Chapecoense. Era um avião de grande porte de uma empresa privada. O cara economizou no combustível. Pô, entendeu? Brincando, uma coisa é você economizar no seu Velotrol. Aí você quer pôr R$10 de gasolina para ir na esquina e voltar e depois você já põe de novo. Mas num avião você tem que ter combustível sobrando, pô. Né? Acontece um imprevisto, você tem que dar uma volta a mais em cima do aeroporto, não vai ter combustível, o negócio cai. Então são erros absurdos que a gente vê. O caso da Marília Mendonça também foi um jatinho, né? O nome dela é Jennifer, lá que eu esqueci o nome do cantor agora. Né? E tá aí o Mamonas. Então, eu, graças a Deus, não sou cantor, não sou artista para ficar voando para cima e para baixo. Eu vou em avião comercial, posso escolher. Né? Se fosse, não gostaria de ter meu avião também, não. Deus sabe o que faz, né? Agora, os Mamonas,
Eu, como falei no começo, conheço a família toda, né? O seu Ildebrando, o próprio Geraldo Celestino, que é o vereador ali, homenageado lá no filme deles, o Jorge, que é o gestor da marca Mamonas hoje aqui em Guarulhos, mora inclusive no mesmo prédio que eu vou morar. Então a gente tem muito vínculo com esses caras, né? Eu não acredito que o Dinho jamais pilotaria o avião, ele era extrovertido, ele era zoeira, que ele podia estar na cabine conversando também, não sei, acho que ele preferiria ficar conversando com os amigos lá atrás, né? Então não vejo que foi essa a questão, foi mais uma imperícia e uma imprudência dos próprios piloto e copiloto na ocasião ali, não é nem esses os nomes, né? O Lito traz com muita propriedade, por isso que eu trouxe essa videoanálise aqui com muita tristeza, né? Porque isso poderia ter sido evitado e a gente poderia ter tido a alegria dessa banda aqui por muito mais tempo com a gente. E tenho certeza que até hoje eles estariam aí fazendo shows e animando o Guarulhos e o mundo inteiro. Eles não tiveram o prazer de sentir a carreira internacional, mas eles tiveram o prazer de ver o que o talento, o carisma pode fazer aqui no Brasil. Eles não serão esquecidos nunca. As Mamonas Assassinas viverão eternamente na memória de todos nós. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado aí por estar comigo até o final. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Se você for de Guarulhos, me fala aqui se você conheceu a banda, conta as suas histórias que você teve com o Dinho, com o Júlio Hasek, com o Samuel, com o Bento e com o Sérgio, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu mesmo, gente. Muito obrigado.